Nós vamos mudar de assunto e voltar a falar sobre economia no Jornal Gente. Está chegando para conversar conosco o senador Efraim Filho, do União Brasil, que tem sido, uma voz importante a respeito da defesa da desoneração da folha de pagamentos desde o ano passado, quando participou várias vezes conosco, foi o relator da matéria e, claro, depois do que nós assistimos, não só na vitória na Câmara, no Senado, a derrubada do veto com uma votação maiúscula, é claro que há um grande inconformismo com a medida provisória do governo do penúltimo dia do ano passado, com a previsão de se trazer novamente a oneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam. Ao longo desse ano, senador, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente, nós temos acompanhado de perto esse assunto nesses dias do mês de janeiro. E o que nós estávamos concluindo pelas declarações dadas principalmente pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, é que o governo tinha se comprometido a revogar a medida provisória e encaminhar um projeto de lei para ser discutido com mais calma sobre possíveis mudanças para o futuro. Ontem, no programa Roda Viva da TV Cultura, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a equipe econômica não vai se deixar levar por pressões sobre a discussão a respeito da desoneração da folha de pagamento. E aí, senador, o governo se comprometeu, vai revogar mesmo a medida provisória ou o senhor vê alguma surpresa nessa declaração aqui do ministro Fernando Haddad? Bom dia. Bom dia, Pedro, Sônia, Cláudio, saudação aí a todos os nossos internautas, telespectadores, ouvintes, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham nesse instante. Fazendo apenas uma retrospectiva, você bem disse, ano passado esgotamos esse tema em diversas oportunidades, debatemos na opinião pública, na imprensa, no Congresso Nacional, audiências públicas. Então, se houve alguma omissão, leniência ou inércia, não foi por parte do Congresso. O governo se ausentou desse debate, a matéria tramitou durante 10 meses, os líderes do governo acompanharam a tramitação e, em alguns casos, chegaram até a encaminhar a favor do tema. Então, toda essa decisão do governo, de após a derrubada do veto, não se conformar e querer impor uma agenda, a qual já demonstrou que não tem votos para sustentar em plenário, realmente surpreendeu, Pedro. Essa resistência do governo, perdendo o time, quando deveria sim, na discussão do projeto, ter trazido alternativas, ter trazido sugestões de aperfeiçoamento, seria muito bem-vindo. E é essa a decisão que está posta na mesa do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Foi isso que fez com que Rodrigo Pacheco dissesse ao governo que não admitiria, foi o que ele ouviu dos líderes do Senado, a forma com que isso foi encaminhado ao Congresso Nacional, por uma medida provisória, que parece ser a tentativa da prorrogação do veto, é a tentativa da derrubada do veto. Isso nunca aconteceu no Congresso Nacional. Imagine o precedente que se abre, Cláudio, se você permite que toda a decisão do Congresso Nacional agora possa ser refeita por uma medida provisória. O governo não gostou da decisão do Congresso, então vamos desfazer a decisão do Congresso para poder, através de uma medida provisória, refazer isso à vontade do governo, independente dos votos. Então, o problema que está posto hoje não é apenas de conteúdo da proposta, que esse aí já foi resolvido, mas o problema de forma é que tem trazido ainda mais ruído ao Congresso Nacional, e é por isso que a gente espera que a fala do presidente Pacheco, dizendo que quer resolver isso no recesso, para que não voltemos às atividades legislativas em fevereiro com expediente, nos dá duas opções, e aqui eu concluo, tá certo? A primeira delas, ou o governo revoga a medida provisória, envia um projeto de lei com alternativas, ou ainda resta ao presidente do Senado a possibilidade de devolução da medida provisória, por entender que ela tenta desfazer uma decisão soberana do plenário do Congresso Nacional por maioria sólida nas duas casas.
Senador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O que espanta é a arrogância, né? A declaração do ministro da Fazenda de ontem, né? O governo não vai se deixar levar pela pressão, não sei o quê. Não é pressão, é uma decisão do Congresso Nacional, né? A gente assistiu no recente pronunciamento do presidente da República lá em Abreu e Lima, ele falar com uma coisa mais ou menos parecida, né? O governo, os empresários estão pressionando e não apresentam uma contraproposta, que não sei o quê. Não se trata de uma negociação, se trata de uma decisão do Congresso Nacional. Eu estou muito impressionado com isso, porque eu não me lembro, na história da redemocratização brasileira para cá, de nenhum ato verdadeiramente antidemocrático com idêntica gravidade. Ou seja, está lá a Constituição, não é? O senador poderia nos esclarecer isso, deixar isso mais enfaticamente demonstrado, né? A Constituição prevê isso, né? O Congresso Nacional aprova as leis que julgar, enfim, convenientes ou necessárias. O presidente da República, quando é o caso, chamado a sancionar, pode vetar essa lei, ou parcialmente ou integralmente. E aí o Congresso examina aquele veto. Se o Congresso achar que a lei deve ser mantida, derruba o veto. Foi exatamente o que aconteceu no cumprimento estrito da Constituição. E o que a gente assiste é o presidente da República, o ministro da Fazenda, agindo como se o Congresso não tivesse o direito, né, de tomar as medidas ou tomar as decisões, adotar as decisões que tem adotado. E me espanta muito, viu, senador, a leniência dos presidentes das casas, principalmente o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, a quem caberia reagir com firmeza a esse desrespeito a uma decisão do Congresso Nacional, e parece muito medroso, ou pelo menos assume uma atitude muito medrosa o presidente do Senado. Ou nós estamos enganados? Olha, Cláudio, vamos lá, por partes. A primeira parte da sua pergunta, sim, é uma afronta ao Congresso Nacional. Eu falei isso na largada da medida provisória, acho que você se recorda isso, Pedro, foi uma frase que inclusive repercutiu como autor, né, do projeto de lei. Nós tivemos essa legitimidade de ser uma das principais vozes em defesa de um tema, e aí é importante citar que sim contrapõe o governo em defesa da sociedade. Esse é o papel do Congresso Nacional. O Congresso Nacional está ali eleito pela sociedade para se posicionar nos temas que são do seu interesse. Então, a República pressupõe, e a Constituição Federal pressupõe, quando diz que os poderes devem ser harmônicos, porém independentes, que haverão temas de divergência, né? O governo não é onipresente. Se o governo está ali representando 51% dos brasileiros, a maioria dos brasileiros que o elegeram, no Congresso Nacional está 100% da sociedade representada. Estão todos que participaram do processo democrático. E o Congresso Nacional tem essa independência para dizer, governo, calma. Em temas como emprego, não adianta elevar o custo do emprego, aumentar o custo do trabalhador, deixar mais caro para quem produz, poder contratar pais e mães de família, porque essa é a tradução política, né, de uma medida que tem um nome árido, né, desoneração da folha de pagamento. Parece assim um tema técnico, orçamentário, mas ele dialoga com a vida real das pessoas, ele dialoga com a vida real do cidadão brasileiro, ele trata de reduzir impostos para quem produz e de garantir emprego para quem trabalha. É onde o presidente Lula e o Fernando Haddad, e o ministro Fernando Haddad, por exemplo, não alcançam, né, no seu raciocínio, que as centrais sindicais, os sindicatos, os trabalhadores estiveram no Congresso Nacional, participaram das audiências públicas, também defendem a matéria. Por isso que o governo está isolado, porque esse é um projeto de ganha-ganha. Ele é defendido por quem produz, é defendido por quem trabalha, porque ninguém entende, né, cobrar imposto sobre folha de salário. Ou seja, quanto mais emprego eu gerar, mais impostos eu vou pagar. Isso está errado. Essa é a questão de conteúdo. A segunda parte da sua pergunta é sobre o papel do presidente Rodrigo Pacheco. O presidente Rodrigo Pacheco, desde a reunião de líderes conosco, tem sido firme em entender que a medida provisória não era o caminho para rediscutir a matéria. Ele, com o estilo dele, procurou negociar com o governo para que desse ao governo uma saída honrosa, né, do próprio governo revogar a medida provisória,
ao invés de precisar devolver, né, como um gesto ali mais forte. Mas a última fala do presidente do Rodrigo Pacheco nos deu conforto, quando disse: eu quero ver esse tema resolvido antes do fim do recesso. Então, o presidente Pacheco tem a nossa expectativa, a nossa confiança, né, de que o governo não resolvendo até o fim do recesso, ele procederá com as prerrogativas de presidente do Congresso para poder devolver uma medida. O que não se pode aceitar é voltar em fevereiro rediscutindo uma matéria que o Congresso Nacional já deliberou por 2 vezes. Senador, um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Gente. O senhor tocou num ponto fundamental, que o governo tem aumentado os gastos e, em contrapartida, também os impostos, e isso na tentativa de cobrir o déficit orçamentário. A carga tributária do Brasil já é das mais altas no mundo, o que já inibe, consequentemente, investimentos e geração de empregos. A minha pergunta para o senhor é se já não passou da hora do governo finalmente cortar gastos de verdade e se a reforma administrativa não deveria estar em pauta. O setor privado ele já é demasiadamente, a gente não precisa nem dizer, penalizado com essa carga tributária. Perfeito, Sônia. É um conceito que tem que estar presente nessa discussão e que ontem, por exemplo, praticamente ninguém acompanhou na entrevista. Equilíbrio fiscal não se faz apenas pelo lado da receita, se faz também pelo lado da despesa. Equilíbrio fiscal não é simplesmente arrecadar, aumentar impostos, aumentar a carga tributária. Reduzir despesas também faz parte. Melhorar a qualidade do gasto público, diminuir os custos do poder público, diminuir as despesas estatais. Então, isso também ajuda a equilibrar o orçamento. É o que uma dona de casa faz, né? Se ela chega no final do mês e vê que está apertada, ela não vai atrás, né, de ver onde consegue mais recursos, onde consegue mais dinheiro, porque as fontes são escassas, né? Ela vai atrás de reduzir suas despesas. Onde é que ela pode diminuir o custo para que seu orçamento case, né, com o que ela tem de receita? É isso que o governo tem que fazer. Não adianta mais depositar sobre os ombros de quem produz, tá certo, a obrigação de poder arcar um Estado que não só pensa em gastar, só pensa em aumentar suas receitas. Então, a reforma administrativa, sim, é um dos temas. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, né, tem levantado essa pauta e nós temos a expectativa de que o tema da despesa, né, ganhe a mesma importância que o governo tem dado ao tema da receita. Me permita dizer, né, o governo fala em medidas compensatórias. O Congresso Nacional entregou todas em 2023, nós aprovamos para o governo arrecadar mais taxação das bets online, apostas online, aprovamos a taxação dos fundos exclusivos, das offshores, as mudanças da regra de ICMS para cobrança mais a favor do governo, aprovamos o novo arcabouço fiscal, aprovamos a reforma tributária. É por isso que não tem o que o governo cobrar do Congresso em termos de agenda. Agora, no emprego, que é a desoneração, o Congresso disse: opa, peraí, vamos colocar o pé na porta, tá certo? Aqui não dá para vir querer arrecadar mais em cima do emprego, porque isso vai gerar desemprego. A medida do governo, se passar a valer, o resultado é desemprego, porque o emprego ficará mais caro, o empresário, o empreendedor vai ter de reduzir seu custo e, para isso, ele vai ou demitir, Sônia, ou então fazer a substituição, né, do pai e mãe de família empregado de carteira assinada pela automação, pela robotização, pela inteligência artificial que está aí batendo a porta. Vai ficar cada vez mais viável, né, fazer essa substituição, porque o governo está aumentando o custo do emprego. E, para terminar, né, dizer que ninguém perde o que não tem. O governo não tem essa receita, né? Essa receita não existe para o governo. Os setores já estão desonerados. Por isso que se fala em prorrogação. Então, o governo não está perdendo uma receita e nem é uma isenção total, é uma substituição. Os setores não deixam de pagar imposto, apenas eles deixam de pagar sobre a folha de pagamento, porque quem emprega muitas pessoas está pagando muito caro e ele passa a pagar sobre o faturamento da empresa, o que faz com que se preserve empregos e se possa contratar mais pessoas sem pesar tanto no orçamento
da empresa. Senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, acompanhando sempre esse assunto, né? Volta conosco aí numa próxima oportunidade. Foi muito bom ouvi-lo novamente sobre esse tema. Senador, até uma próxima. Vamos para frente, Pedro. É importante deixar sempre essa narrativa posta, né? Não é um privilégio que se trata a desoneração da folha de pagamento, é o reconhecimento da importância de setores que são intensivos em mão de obra e por empregar muito. Pais e mães de família, jovens que querem em primeira oportunidade, eles são setores que merecem, tá certo, uma tributação diferenciada, porque para quem emprega muito, se você elevar o custo do emprego, a saída vai ser a demissão. É pais e mães de família que, em vez de colocar o pão com o suor do seu rosto, o pão na mesa da sua casa, vão precisar ir para um seguro-desemprego, vão precisar ir para um Bolsa Família, e essa conta, no final das contas, vai ser também do governo. Então, vamos para as frentes, ainda tem muita discussão, e um forte abraço a todos. Obrigado, senador. Obrigada, senador. 9h27. Daqui para frente, o Jornal Gente segue ao vivo.